A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Recebam o meu carinho e as boas-vindas à nossa classe online da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, São Paulo. É uma grande alegria estarmos juntos para mais um momento de aprendizado da Palavra de Deus. Quero expressar minha sincera gratidão ao nosso estimado pastor presidente, Paulo Freire da Costa, por sua liderança dedicada que vai além da gestão de tarefas, demonstrando empatia, escuta ativa e presença constante. E também ao pastor Isaías Ramos, superintendente-geral da nossa escola dominical, pelas suas qualidades de flexibilidade, empatia e apoio ao desenvolvimento da equipe da nossa EBD. Deixo ainda um agradecimento especial ao Pedro, que com zelo tem cuidado da qualidade da nossa transmissão. E como o nosso querido pastor Eliazar Secom sempre nos incentiva, curta, comente a lição e compartilhe este conteúdo com sua família e também nos grupos de WhatsApp. Eu sou o pastor Eude Martins e convido você a abrir o coração para a lição 9, que traz como tema Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Ao observarmos a família de Isaac e Rebeca, podemos imaginar um lar abençoado, herdeiros da promessa divina, cercados de prosperidade e fé. No entanto, por trás dessa aparência, havia divisões profundas e um ambiente marcado por tensões e preferências. Isaac inclinava-se mais para Esaú, Rebeca para Jacó. Na lição de hoje, aprenderemos que quando os afetos desordenados ocupam o lugar do propósito de Deus para a família, o lar deixa de ser abrigo e passa a se tornar um espaço de conflitos e feridas emocionais. Agora vamos orar para que o Espírito Santo ministre poderosamente ao nosso coração durante a aula de hoje. Querido e eterno Pai Celestial, graças te damos pela bênção maior da salvação de nossas almas através de Cristo Jesus, teu Filho amado. Aqui estamos na tua presença para estudarmos a tua palavra através da lição da escola dominical. Se conosco, Senhor, que a unção e a graça do Senhor Jesus esteja sobre mim e que todos aqueles que nos assistem neste momento sejam também abençoados por ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, o texto áureo da lição está em Gênesis 27, versículo 23, que diz assim: Duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Palavras de Deus a Rebeca. E a verdade prática diz assim: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Feita a leitura do texto áureo e da verdade prática, acompanhe agora comigo a leitura bíblica desta lição, em Gênesis capítulo 27, do versículo 1 ao 5, e depois do versículo 41 ao 44. Diz assim o texto sagrado: E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto,
e traze-mo para que eu coma e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. E aborreceu, versículo 41 agora, e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Amém. Louvamos a Deus pela leitura da sua palavra. Amados, nesta lição vemos uma família com conflitos que ainda existem hoje. Que conflito é este? Preferência entre filhos, decisões apressadas, mágoas, falta de diálogo. Por isso, esta lição da escola dominical fala diretamente ao coração de adultos cristãos. A história de Isaque, Rebeca, Esaú e Jacó nos convida a examinar nosso lar, nossas escolhas e nossa confiança em Deus. Mesmo quando há falhas humanas, o Senhor continua sendo fiel e nos chama a viver com verdade, equilíbrio e temor. Feita essa introdução, vamos então para o comentário da lição. A lição de hoje, queridos, está organizada em 3 blocos. O primeiro bloco fala dos filhos de Isaque e nos ensina que mesmo quando Deus responde à oração, a família ainda precisa aprender. Este primeiro bloco da lição começa com Isaque orando por um filho. A caminhada de Isaque e Rebeca começou com uma espera difícil. Assim como Sara, sua sogra, Rebeca era estéril. E isso certamente trouxe dor e muitas perguntas ao coração da família. No entanto, Isaque não se entregou ao desânimo. Ele levou sua necessidade ao Senhor em oração. Leiamos Gênesis, capítulo 25, versículo 21. Diz o texto: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, ficou grávida. Esse gesto de Isaque nos ensina que, quando a família atravessa tempos difíceis, o melhor lugar para derramar a alma continua sendo a presença de Deus. O nascimento dos filhos, Esaú e Jacó, mostra que Deus ouve e age no tempo certo. Queridos alunos da classe online da EBD, o nascimento daqueles filhos não foi apenas biológico, foi resposta de oração. Eu selecionei algumas frases de impacto para esta lição da EBD, e essas frases de impacto terão como objetivo ajudar-nos a fixar na mente o aprendizado da lição. Vamos então à primeira frase de impacto. Famílias fortes começam com joelhos dobrados. O nosso estudo continua
com Rebeca ficando grávida. A gravidez de Rebeca foi marcada por uma luta entre os bebês em seu ventre. Diz o texto de Gênesis, capítulo 25, versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: se é assim, por que eu estou assim? E foi consultar o Senhor. Diante de algo que ela não conseguia entender, sua atitude foi buscar ao Senhor. E ao consultar a Deus, ela recebeu um veredito que quebrava os padrões culturais da época. Que veredito foi este? Deus disse a Rebeca: o mais velho serviria ao mais novo. Queridos, Deus não se prende a tradições humanas ou direitos de nascença, primogenitura cultural. Deus não se prende a isto para manifestar sua soberania. Que exemplo precioso para nós! Quando o coração estiver aflito e a vida parecer confusa, ainda podemos nos voltar a Deus e esperar por sua decisão. Vamos então à segunda frase de impacto. Quem consulta a Deus encontra direção até nos momentos confusos. E então, no relato bíblico da lição de hoje, nascem os gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz 2 filhos gêmeos, conforme Gênesis 25, verso 24. Diz assim: quando chegou o tempo de dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Vejam vocês, o nascimento de Esaú e Jacó já indicava uma história marcada por tensão. Desde o início, Deus via o que a família ainda não compreendia. Isso nos lembra que o Senhor conhece cada vida antes mesmo dos acontecimentos desenrolarem. Queridos alunos da classe online da EBD, cada detalhe revelava que aquela família viveria experiências profundas, marcadas por desafios, mas também pela soberania divina. Isso nos traz descanso. O Senhor vê muito além do que conseguimos enxergar. E vamos para mais uma frase de impacto. Algumas lutas começam dentro da própria casa. Dito isso, vamos agora para o segundo bloco da lição, que mostra quando Esaú vende sua primogenitura. Tudo começa com uma preferência entre filhos. A afinidade de Isaque com Esaú, pela caça, e de Rebeca com Jacó, pela vida doméstica, causou uma disfunção familiar grave, conforme descrito em Gênesis, capítulo 25, versículo 28. Isaque amava Esaú, porque gostava de comer da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Esse favoritismo contribuiu para algumas coisas, contribuiu para a rivalidade, para ressentimento e competição dentro da família. Embora seja comum ter mais afinidade com o filho, esta afinidade nunca deve ser pública. Os pais precisam evitar comparações constantes entre filhos. Os filhos percebem favoritismo rapidamente. Por isso, os pais devem demonstrar amor e atenção equilibrados. Isso ajuda a preservar a unidade familiar.
Aqui cabe mais uma frase de impacto. Quando os pais se dividem, a família inteira sofre. Meus amados irmãos, queridas irmãs, um momento importante desta lição é compreender o valor da primogenitura. Comecemos com a leitura de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Diz assim: dando-lhe dobrada porção de tudo o que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. No Antigo Testamento, a primogenitura conferia ao filho mais velho a liderança espiritual e familiar, além de uma porção dupla da herança. O primogênito era considerado sacerdote de sua casa, uma posição de alta honra estabelecida por Deus. E assim, chegamos a um momento crucial da lição de hoje, quando Esaú vende seu direito à primogenitura. O momento da venda da primogenitura resume o perigo do imediatismo. Esaú chegou faminto do campo, diante de uma necessidade física legítima, no caso a fome, ele desvalorizou um direito espiritual eterno, que era a liderança da família e, futuramente, a linhagem do Messias, que viria dele. Meus amados, os dois irmãos erraram. Esaú errou por desdém. Trocou o eterno pelo passageiro. Para ele, o futuro não valia o sacrifício do presente. Jacó errou pelo oportunismo. Em vez de aceitar o irmão em vulnerabilidade, usou a fraqueza dele como moeda de troca. Aprendemos com a experiência de Jacó e Esaú que muitos problemas crescem porque os membros da família agem de forma isolada, escondendo intenções e manipulando situação. Aprendemos aqui que conversas honestas reduzem mal-entendidos. Aprendemos também que segredos e manipulações corroem a confiança familiar. Queridos alunos da classe online da EBD, mais uma frase de impacto para terminar o estudo deste bloco número 2 da nossa lição. E a frase de impacto agora diz assim: quem vive apenas para o momento pode perder bênçãos para a vida inteira. Pense nisso. E então, chegamos ao terceiro e último bloco da lição da escola dominical, quando Rebeca induz Jacó ao pecado. Tudo começou quando Isaac manda Esaú preparar um guisado. Sentindo a proximidade da morte e com a visão enfraquecida, Isaac quis abençoar Esaú antes de morrer. Ele pediu que o filho preparasse sua comida favorita, para que sua alma o abençoasse. Diz o texto de Gênesis 27, verso 1. Quando Isaac ficou velho e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho. Rebeca, ao ouvir o plano, decidiu intervir com engano para favorecer Jacó. Jacó inicialmente resistiu por medo de ser descoberto e amaldiçoado, mas acabou cedendo ao plano da mãe com a garantia dela, em Gênesis 27, versículo 13. Mas a mãe respondeu: meu filho, que essa maldição caia sobre mim. Apenas ouça o que eu digo
e vá buscar os cabritos. O erro de Rebeca e Jacó nos lembra que boas intenções não justificam caminhos errados. Quando a verdade é deixada de lado, o lar perde segurança. Os vínculos se tornam feridos pela desconfiança. Esta passagem nos chama a uma reflexão amorosa. Quantas vezes tentamos resolver pela pressa aquilo que deveria ser colocado diante do Senhor com fé e paciência? Vou deixar com você mais uma frase de impacto. Toda vez que tentamos acelerar os planos de Deus, criamos problemas. Queridos alunos da EBD, ganhos obtidos por engano frequentemente cobram um preço emocional alto, porque as relações familiares dependem da confiança e as ações precipitadas podem afetar gerações. Vejamos agora as consequências dos atos de Jacó. O engano trouxe resultado imediato, mas também dor, fuga e divisão familiar. Jacó conseguiu o que queria, porém, pelo caminho errado. A lição é clara. A falta de integridade sempre cobra um preço. Gênesis 27, versículo 41 diz: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que o pai lhe tinha dado e disse consigo: logo chegará o tempo de luto por meu pai, então matarei o meu irmão Jacó. A lei da semeadura não falha. Jacó consegue a bênção através da mentira, usando peles de cabrito para imitar o irmão. Mas o preço foi altíssimo. Ruptura familiar, com Esaú jurando Jacó de morte. Depois veio o exílio e solidão. Jacó precisa fugir para Harã e nunca mais verá sua mãe. Anos mais tarde, Jacó seria enganado pelo sogro Labão, exatamente da mesma forma, substituindo uma pessoa por outra no escuro. Raquel, que Jacó amava por Lia. Daí surgiu mais uma frase de impacto. Jacó enganou e depois passou anos sendo enganado. Mas a palavra de Deus é muito rica. E ela mostra que a reconciliação é possível. Apesar da longa separação, a história termina em reencontro e reconciliação entre os dois irmãos. Algumas lições preciosas para a nossa vida nesta reconciliação de Jacó com Esaú são: relações familiares quebradas podem ser restauradas. Humildade, arrependimento e perdão têm papel central na reconciliação. E assim chegamos à conclusão da lição de hoje. E nesta conclusão eu quero deixar verdades práticas para a nossa vida. Ao concluirmos esta lição da Escola Bíblica Dominical, percebemos que a história de Jacó e Esaú é também a história de uma família ferida, marcada por escolhas equivocadas, afetos desajustados e atitudes precipitadas. No entanto, ela também nos mostra que Deus não abandona pessoas imperfeitas, nem desiste de lares em crise. Esta verdade traz consolo ao nosso coração. Onde houve erro, o Senhor pode trazer arrependimento.
Onde houve ferida, ele pode ministrar cura. Onde houve confusão, ele pode restaurar a paz. Para nós, adultos, fica o chamado de cuidar da vida familiar com mais sensibilidade, cultivar a verdade com amor, tratar todos com justiça e descansar na graça de Deus, que continua operando, mesmo em meio às nossas limitações. E eu quero deixar uma frase final para encerrar a lição de hoje. Famílias podem ser marcadas por conflitos, mas Deus ainda é especialista em transformar histórias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, chegamos ao encerramento de mais uma preciosa escola bíblica dominical online da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, sob a dedicada liderança do nosso pastor Paulo Freire da Costa. Quero expressar minha sincera gratidão pela sua audiência, pela interação nos comentários e por caminhar conosco nesse momento de aprendizado da palavra de Deus. Que a lição estudada hoje permaneça em nossos corações, lembrando-nos de que o ambiente familiar exerce profunda influência sobre a vida dos filhos e das futuras gerações. Os valores cultivados dentro do lar moldam relacionamentos, fortalecem princípios e deixam marcas espirituais que atravessam o tempo. Muito obrigado por sua companhia e nunca se esqueça, continue perseverando em oração, alimentando-se da palavra e confiando plenamente no cuidado do Senhor para cada área da sua vida. E nunca se esqueça, aqueles que caminham com Deus podem passar por lutas e dificuldades, mas jamais caminham juntos, caminham sozinhos e jamais caminham sozinhos, porque o Senhor permanece ao lado dos seus filhos em todos os momentos. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, te damos graças pelo tempo que passamos estudando mais esta lição da Escola Bíblica Dominical e aprendendo lições preciosas que devem ser aplicados em nossa vida diária. Oramos, Senhor, por todos aqueles que estão conosco durante esta transmissão. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Que aqueles que estão com causas na justiça possam obter vitória, sucesso nesta causa. Que aqueles que estão desempregados possam encontrar uma porta de emprego por sua bondade e misericórdia. Os enfermos sejam curados. Sejam aqueles que nos acompanham, sejam seus familiares e amigos mais próximos. E, acima de tudo, ó Senhor, que a nossa fidelidade a Ti seja mantida e que o hábito da oração e da leitura da palavra nos acompanhe todos os dias. Amém. Que a graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, nosso Pai, e a consoladora comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre, enquanto aguardamos com santa esperança a gloriosa volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntos novamente no próximo domingo. Uma semana abençoada e vitoriosa. A paz do Senhor.